No 26 de julho de 1953, cerca de 160 caboclos, tá, liderados ali por um tal de Fidel Castro, era um advogado, atacaram o quartel de Moncada e o ataque falhou. Deu ruim. É uma data onde fracassaram, mas eles comemoram, porque é o início de tudo aí, o pai do Trudeau, né? 15 soldados foram mortos e 23 feridos nesse ataque. 3 policiais foram mortos, 5 feridos. 9 rebeldes foram mortos, 11 feridos. E ao todo, depois disso, 52 rebeldes foram executados. 18 rebeldes capturados no hospital civil, que estavam lá naquele momento dos combates, 18 foram executados na hora. Nos 3 dias seguintes, 34 rebeldes foram capturados e assassinados. Poucos escaparam daquele dia. E um desses que conseguiu escapar foi Fidel Castro. Momento fúnebre. Minuto de silêncio. Mas ele foi preso, tá? E, assim, esse movimento, ele é tipo como... ele é tido como o início da Revolução Cubana. Eles estavam treinando desde que o Fulgêncio Batista tinha dado um golpe ali no ano anterior, né? Um grande tribunal julgou todos os revoltosos e outras pessoas que participaram daquele ataque, né? O Fidel, como eu disse, ele era advogado, ele fez a própria defesa. Por ele ser o líder do movimento e falar muito bem, ele acabou tendo um julgamento separado das outras pessoas, né? Só um instantinho, só. Enquanto preso, ele decorou um discurso, filho da puta, chamado A História Me Absolverá. Já escutaram isso aí? Vocês já escutaram. A galera já escutou esse negócio da história vai me absolver, né? Getúlio Vargas, quando deu tiro no peito, né? Então, ele repetiu o discurso durante o julgamento e recebeu uma sentença. Todo mundo lá no discurso, eita que pariu, o cara é foda, tal. Beleza, e aí, seu juiz? Toma 15 anos de cadeia. Tomou 15 anos de cana. E uma cópia desse discurso, que foi datilografado lá, tal, acabou sendo contrabandeada, né? O próprio estenógrafo, o cara que fez lá, enquanto o Fidel estava falando, ele contrabandeou o discurso dele, vazou para um cara que era amigo dele do ataque, aquele ataque lá no quartel. O nome do cara eu não esqueço, porque é o nome de uma moça que trabalhou comigo na agência de fomento do Rio, Aide, mas era um homem, Aide Santa Maria, que posteriormente publicou o discurso. Aí no ano seguinte, 54, Fulgêncio Batista, que era o ditador da ilha, dissolveu o parlamento democraticamente e se elegeu presidente sem oposição. Mas que beleza, é uma maravilha essas democracias, né? Então no início ali do ano seguinte, 55, as mães de alguns dos presos lançaram uma campanha para libertar os presos. E isso mostrou que aquela galera marxista estava começando a receber apoio popular na ilha. Isso aí já era um indicador. Aí é que dá, né? Você, Fulgêncio Batista, o cara perde a mão nos negócios lá, acaba fomentando coisa ruim. Então, a oposição ali do governo do Fulgêncio, né? Os líderes políticos, editores de jornais, intelectuais, todo mundo se envolveu na parada, assinaram uma cartinha pela democracia, né, exigindo a liberdade dos prisioneiros, e o Congresso cubano aprovou um projeto de lei de anistia geral da galera. Lembra que Fidel estava puxando 15 anos de cana, né? O Batista poderia vetar essa parada, mas ele foi lá, assinou, liberou, e os 30 rebeldes presos foram libertados após cumprirem apenas 22 meses de prisão.
Os irmãos Castro, agora soltos, viajaram para o México, onde eles encontraram outros exilados cubanos, e o objetivo deles era a preparação para derrubar o Batista em Cuba. Eles conseguiram a ajuda de um dos líderes da Guerra Civil Espanhola, que começou a usar as táticas que eles tinham aprendido, o armamento, tudo que eles aprenderam com a Guerra Civil Espanhola, foram utilizados ali para fazer o treinamento da galera que ia invadir Cuba, o grupo do Fidel. Aí em junho de 55 teve um encontro que aconteceu no México. Os irmãos Castro, o Fidel e o Raul, lá no México, foram apresentados a um argentino chamado Che Guevara, que se juntou à causa. Che Guevara, foi ali que eles se conheceram. Beleza. A data de 26 de julho, que foi o dia do ataque a esse quartel, foi tomada como nome do grupo. Movimento 26 de julho. De volta a Cuba, um outro grupo resolveu também atacar um quartel no dia 29 de abril de 56, que era um domingo, durante a missa, na hora do almoço. Cerca de 100 rebeldes, liderados por um tal de Reinaldo Garcia. Só um segundo. Atacou esse quartel na província de Matanzas. Qual o nome da província? Matança. E, naturalmente, foi um fracasso. Eu não recomendo ninguém atacar um quartel. Eu não acho que é uma ideia legal, não, tá? Foi um fracasso. 10 rebeldes morreram e 3 soldados. Com esse ataque, um monte de tumulto, manifestação, acabou eclodindo ali na capital de Cuba. Por quê? Estava com uma situação bem difícil no país, como toda ditadura, o desemprego crescia, os estudantes recém-formados não conseguiam emprego, então desempregado e estudante aderiam ao movimento antigoverno. Quem? Qualquer um. Qual é a merda da situação que está aí lutando contra o governo? É um tal de Fidel. Então vamos com essa merda mesmo aí. Tá? E o tal do Batista sempre respondia essas manifestações com mais violência. E como muitos desses movimentos tinham a sua origem na Universidade de Havana, em 56, no ano seguinte, o Batista fechou a universidade. Do exterior, o movimento continuava a crescer, treinamento, aquela porra toda. E junto com aquela galera que tinha sobrado lá do 26 de julho, né? Eles conseguiram um pequeno iate blindado que foi construído para prática de tiro ao alvo pela Marinha Americana, tá? Esse iatezinho foi projetado para transportar entre 12 e 25 pessoas, mas naquele 25 de novembro de 1956, ele partiu levando 80 guerrilheiros, incluindo o Che Guevara e o Camilo Cienfuegos, né? E por conta do peso, caralho, essa merda podia ter afundado, né? A travessia, cara, levou 2 dias além do planejado. Imagina, só cabia 12 ou 25, ali apertado. Tinha 80 mijando e cagando naquela porra. Ai, devia estar uma merda aquela viagem. Cheio de nego fedorento, cheiro de charuto. Então, no total, foram 8 dias para percorrer o trajeto pelo mar. E eles desembarcaram ali na praia de Las Coloradas e caminharam a pé até as montanhas conhecidas como Sierra Maestra, na região ali que fica bem no sudeste de Cuba. No terceiro dia aconteceu finalmente, né, o primeiro confronto com o exército cubano, e nessa escaramuça apenas sobreviveram cerca de 20 guerrilheiros. Imediatamente, a galera voltou para Sierra Maestra para se esconder. Fidel, o seu irmão Raul, Che Guevara e Camilo Cienfuegos, que agora a gente tem a mais absoluta certeza
que nunca estavam na linha de frente, que todos esses combates morreu uma porrada de gente e eles nem se arranhavam. Sempre assim, né? Então eles se reagruparam lá nas montanhas, né? E muitos simpatizantes ali, camponeses da região, acabaram também aderindo à causa, muito por conta de como Batista os tratava. Mais por isso do que pela causa, né? Em paralelo a isso, né? Poucos meses ali depois do dia 13 de março de 57, um outro grupo de revolucionários, só que eram revolucionários católicos e anticomunistas, chamado Diretório Revolucionário Estudantil, RD. Esse grupo, da molecada, invadiu o Palácio Presidencial em Havana para matar o Batista. A ação coordenada também tinha como objetivo ocupar a Rádio Havana, né, para divulgar a morte do Batista e convocar a greve geral. Então o estudante líder ali do RD morreu, né, trocando tiro com as forças do Batista, dentro da estação de rádio, né? O plano consistia em você capturar o Palácio Presidencial com 50 homens, né? E com a cobertura de outros 100, todo mundo armado, que ocupariam os edifícios mais altos ali no entorno do Palácio Presidencial, né? Porém, a molecada, sem disciplina, esse problema todo mundo empolgado, cheio de Nescau na veia, não tinha muita disciplina e a cobertura falhou. Porque na última hora teve uma galera que hesitou, puta, isso sempre vai dar merda, né? E mesmo assim os invasores alcançaram o terceiro andar do palácio, mas não acharam o Batista no andar. Então eles quase conseguiram. Um mês depois, a Polícia Nacional encontrou num apartamento ali 4 integrantes desse grupo da molecada e prendeu os caras, estavam todos ali desarmados, mas foram todos executados no local. O evento ficou conhecido como o Massacre de Humboldt. Você vai ver isso na cultura e na tradição cubana atual lá. Eles falam sobre isso, né? Então a panela de pressão estava esquentando, né? As ações do governo cada vez mais repressivas. Inexoravelmente, né? Deixa eu tomar água aqui, tá difícil. Inexoravelmente, falei, ficou estranho. Inexoravelmente, com nexo, né? Aumentou e muito a temperatura. Muito se conta hoje sobre a Revolução Cubana a partir dos eventos só dos irmãos Castro, mas uma porrada de coisa aconteceu na sociedade por iniciativa de outros grupos paralelos, né? Que colaboraram com isso sem ter ligação. Então a ditadura sufocava todo mundo, né? E quando você impede a liberdade de expressão, você não pode falar, você não pode pensar. E quando os intelectuais são calados, você não consegue ouvir aos que você admira. Isso acontece no Brasil hoje. Você não impede um monte de gente de falar, você faz com que a massa, o povão, não tenha contato com aqueles que são referência para ele. Pô, quero ouvir o Fernão, quero ouvir o Mota, tem gente lá que quer ouvir o Pavinato, tem gente que quer ouvir, sabe, o Olavão. As pessoas vão buscando as suas referências, né? E quando isso para de acontecer, sobra para o povo ação direta. Sem orientação, a galera passa no braço. Vai resolver no braço, vai dar merda. Então, tinha um cara lá chamado Frank País, P-A-I-S, ou Frank País, que era filho de um pastor imigrante espanhol. O pai dele tinha fundado a primeira igreja batista lá em Cuba, né? Com a morte desse cara, a família assumiu a direção dessa igreja. A mãe dele completava a renda com aulas de piano e o tal do Frank abandonou os estudos de arquitetura para se matricular numa universidade americana. O governo do Batista, ele estava muito focado com os guerrilheiros ali do Fidel Castro nas montanhas de Serra Maestra, mas eles eram interrompidos o tempo inteiro por esses movimentos de grupos pequenos, rebeldes,
que aconteciam ali nas principais cidades e vilas de Cuba, acabava minando, né, a força do próprio governo, os meios, os recursos. Essas ações descoordenadas eram todas debatidas nos sindicatos, nos grupos universitários, grupos de ensino médio, no Diretório Revolucionário Estudantil, em ações feitas por cidadãos comuns. O país inteiro se movia nas sombras contra o próprio governo. E a casa do tal do Frank virou um lugar de reuniões. Mas o Frank era um cara religioso, aluno, filho dedicado. Do nada, por conta desse contexto, virou um organizador revolucionário. Aí ele acabou disciplinado, construindo uma longa rede de contatos, né? E essa rede já tinha caído na mão do Estado. Aí ele foi acusado de ter apoiado o desembarque dos irmãos Castro, depois ele foi absolvido e voltou correndo para o submundo. O irmão mais novo dele, um tal de Josué, né, foi morto pela polícia. O cerco estava fechando. Toda hora, em tudo quanto é lugar, aconteciam grandes operações policiais forçando o Frank a se esconder, tá? Em 57, a polícia cercou ali, a polícia de Santiago, né, cercou o prédio onde o Frank estava. Ele tinha sido traído por um informante, então ele estava com um outro amigo chamado Raul Pujol, e eles foram presos e executados com tiros na nuca. Então por que eu estou falando do Frank? Frank foi um puta do motivador, porque isso causou uma comoção geral. Porque ele era tido como um cara muito bom, né? Então os trabalhadores na cidade ali de Santiago imediatamente declararam a greve geral espontânea, que acabou se tornando a maior manifestação popular da cidade até aquela data. Cara, é sempre assim, cara. Grandes manifestações populares contra um governo precedem a queda desse mesmo governo. Sempre foi assim na história. O governo está queimado. Então, a data da mobilização entrou para a história no dia 30 de julho de 57 e entrou para a Revolução Cubana como o Dia dos Mártires da Revolução. Lá em Serra Maestra, olha quanta coisa está acontecendo em Cuba. E os cagão dos dois irmãos Castro, que o Che Guevara, aqueles bosta, estão lá na floresta escondido. Quanta coisa está acontecendo em Cuba. E a gente, quando escuta a história hoje, tem a impressão de que foram eles que fizeram a porra toda. Como bom revolucionário, toma para si o mérito dos outros, né? E diz que foi ele que fez. Tudo filho da puta, né? Então, lá em Serra Maestra, ele nomeou uma das suas unidades de guerrilha como a Segunda Frente Frank País. Você vê, tá pegando os louros do cara que era famoso, que era o Frank. A casa da infância do Frank foi transformada no Museu Casa Santiago Frank. Você pode visitar lá. E Museu Nacional, hoje em dia é Museu Nacional lá, tá? E o aeroporto internacional de Holguín, em Cuba, também tem o nome do Frank País, sei lá. Então, como eu disse, a temperatura estava subindo. Agora, não era só o povo, tá? O calor alcançou os próprios militares do governo, tá? No dia 6 de setembro de 57, uma porrada de marinheiro da base naval de Cienfuegos se sublevaram, se revoltaram. Eles eram simpáticos ali ao movimento 26 de julho e eles planejavam apreender os navios de guerra que estavam no porto de Havana. Olha o tamanho da merda. Aí, alguns funcionários da embaixada ali dos Estados Unidos, deixa eu botar aqui, tem uma outra imagem aqui que a gente pode trocar para não ficar cansado aí. Alguns funcionários da embaixada dos Estados Unidos estavam cientes ali dessa conspiração e fizeram a promessa de reconhecimento do governo novo em caso de sucesso. Na primeira luz do amanhecer, a base já estava sob controle dos 28 revoltosos. Cerca de 150 militares dormiam na base e rapidamente tomaram ciência do que estava acontecendo, da sublevação.
E começou aquela discussão generalizada ali entre os militares, né? 18 oficiais discordavam da ação, não iam participar daquela porra, foram presos no local, deram o sinal verde, aí aproximadamente 200 guerrilheiros ali do movimento 26 de julho e outros grupos entraram na base para receber os armamentos e se prepararem para a reação, né, do ditador Batista. O dia passou, no início da tarde, unidades de infantaria motorizada do governo já estavam cercando a base. Bombardeiros B-26 americanos, mas que pertenciam a Cuba, começaram a despejar bombas explosivas de napalm na base. E tropas blindadas começavam a se deslocar ali para a região. Quando eu falei que tinha infantaria motorizada, é infantaria com veículos de transporte de tropa. Quando eu falo que os blindados se deslocando para o local, já é cavalaria, com blindado pesado mesmo cercando ali, que já é o negócio, o bicho pega. Esse cerco, né, fez com que os guerrilheiros saíssem do quartel e fugissem para as ruas, porque não dava para ficar no quartel. Bombardeio com napalm, todo mundo em volta atirando, porra, virou um caixão, né? A galera escapou para a rua e o combate seguiu até a noite. E o último foco de resistência desse dia foi no quartel-general da polícia. E no fim do dia, além da derrota dos guerrilheiros, mais uma vez, cerca de 300 pessoas estavam mortas pelas ruas da cidade. O governo conseguiu capturar ali aproximadamente 70 pessoas e todas as 70 foram executadas. Aí eu te pergunto, os irmãos Castro estavam lá? Che Guevara estava lá? Eles nunca estavam lá. Tá que pariu, é sempre assim, né? Os líderes da revolução nunca estão lá na frente. Então, as armas americanas foram decisivas nesse momento. Os blindados americanos, o avião americano, fuzil era americano, munição era americana, tudo era americano, né? O acordo militar que existia entre Cuba e Estados Unidos só previa o uso dessas armas para defesa do país e não para serem usadas contra a própria população. Este evento de jogar napalm na cidade, os blindados, arma de guerra dentro da cidade, rachou a relação entre Estados Unidos e Cuba, que provocou um embargo de armas em 1958 dos Estados Unidos para Cuba. O governo Batista, só um instante, espirrei. O governo Batista acabou se tornando insustentável, né? E os Estados Unidos utilizaram ali as redes de contato que eles tinham na ilha para iniciar um financiamento dos rebeldes a partir de novembro, finalzinho ali de 1957. Estados Unidos faz merda pra caralho também, né? O Batista tinha decidido exterminar as tropas rebeldes da região de Serra Maestra. Ele falou, chega, ali é o foco das ratazanas, é lá que eu vou destruir aquela porra toda. Mandou uma porrada de militar lá pra região. Tinha um americano chamado William Alexander Morgan, famoso pra caralho esse cara. Ele tinha sido dispensado desonrosamente do exército americano, só fazia merda. Ele era um dos comandantes da segunda frente nacional ali dos revoltosos, da Escambray. E a experiência militar que ele tinha dentro do exército americano, ele usou para retransmitir e fazer um treinamento básico para a galera lá de Serra Maestra. No total, hoje já se sabe que tinham cerca de 12 americanos lutaram na Revolução Cubana. Cabe lembrar, é muito importante lembrar isso, tá? Até esse momento do que a gente está falando aqui, em nenhuma hora, em nenhuma situação, os irmãos Castro tinham externado ideias comunistas, tá? Estavam lutando contra o ditador e boquinha de siri, caladinho, tá?
Em 1958, o Morgan escreveu para o New York Times, relatando as coisas que aconteceram ali, o que estava rolando. E ele falava que estava lá porque ele acreditava que a coisa mais importante era os homens livres, proteger a liberdade. Estou aqui pelo meu filho, quando ele crescer, saber que o pai dele lutou por liberdade, né? E esse monte de trololó, né? Beleza. E isso estava acontecendo em paralelo. A opinião pública americana acreditava que o Fidel, o irmão, o Che Guevara, os caras eram heróis. É como se a gente hoje olhasse sei lá, Marina Corina Machado, tá lutando contra o ditador, o Maduro tá lutando, porra, temos que apoiar a Marina, tem que apoiar. Exatamente igual. Imagina, aí o grupo da Marina Corina Machado vence a eleição na Venezuela, aí na semana seguinte ela vai lá conversar com o Putin e assume que ela é comunista pra caralho. Foi mais ou menos isso, tá? Foi mais ou menos isso aí. Então, o próprio governo americano já estava agindo diretamente contra o governo de Batista, com várias sanções, né? Retiraram o embaixador, iniciaram o embargo econômico, tentaram isolar ali o Batista. O americano não engoliu aquele negócio dele estar usando as armas de guerra contra o próprio povo, né? Empresários americanos que estavam ali na ilha, que tinham negócios na ilha, assim como a máfia era forte na ilha, pra caralho. Esses empresários e a máfia mantinham apoio ali pro Batista. Mesmo assim, Batista traiu uma porrada desses empresários, só fazia merda o Batista também, né? E o que ele fez? Nacionalizou as refinarias de petróleo, algumas empresas, propriedades, e ele comprava a perda de apoio. Puta que pariu. Né? Aí, a CIA transformou um agente que ele tinha chamado... Era Frank também, tinha um nome estranho, Sturgis, um troço assim, Frank. Num tipo de traficante de armas e munições para abastecer os irmãos Castro. Foi assim. Sim, minha querida, você só faz merda, né? Então essa agência americana também ofereceu treinamento de guerrilha, armamento, a porra toda. Claro que foi tudo prontamente aceito ali pelos barbudinhos, né? A gente tem que citar aqui, eu não posso esquecer de citar também um outro grupo importante pra caralho. Os escopeteiros, que tradução aí do espanhol seria os espingardas, que era uma porrada de civil moderado, ali que morava na região de borda das cidades, região de matas, que mesmo mal armados, os caras com as garruchas ali, os bacamartes deles, eles conheciam muito bem o terreno, conhecia todo o acesso ali da Sierra Maestra. E o que eles faziam? Eles esgotavam as tropas do Batistas com escaramuças, armadilhas, sabe? Pequenas insurgências assim para causar instabilidade ali na tropa. Davam uns tiros, saía fora, os caras não conseguiam dormir. E ao mesmo tempo eles facilitavam a entrada e saída de quem era do grupo. Então, tá lá aquele núcleo lá na Serra Maestra e tinha esse grupo em volta que ajudava os caras, né, a derrubar o Batista e a proteger aquela galera que tava lá sendo treinada, tal, nem são citados, né? É revolucionário, tudo filha da puta, pegando mérito dos outros. Essa galera era conhecida como os patriotas, né? Bom, tudo estabelecido, armamento, treinamento, era hora de conquistar o quê? O povo. Tinha que se conquistar o coração do povo cubano. E nada melhor para isso do que propaganda. Goebbels não estava muito longe dali. Foi pertinho, 10 anos antes, 15 anos antes ali, o evento nazista, né? Todo mundo aprendeu a importância da propaganda na guerra, né? Então surge uma estação de rádio pirata chamada Rádio Rebelde, né? E com ela foi possível que o Fidel, com aqueles seus discursos bolorentos, cheio de mofo, e que durava horas, ele conseguia transmitir as suas ideias e os motivos da rebelião para que todo mundo na ilha soubesse o que estava fazendo, o que estava acontecendo e tal.
Aqui entra um outro personagem importante, mais um americano fazendo merda, um tal do Herbert Matthews, que era um jornalista do New York Times, porque ele ficava publicamente o tempo inteiro desmentindo o governo Batista, que afirmava lá que o Batista falava, Fidel tá morto. E o Matthews, nos artigos no New York Times, transcrevia para o público americano não só as ideias do Fidel, virou uma espécie de um papagaio repetindo as porra que Fidel falava, aí o que ele defendia, dizia que o Fidel lutava por eleições livres, né? Que ele queria restaurar a Constituição cubana e defendia a ideia também que os Estados Unidos criassem um tipo de plano Marshall para recuperar a ilha depois desses eventos dos batistas. Os americanos, o povo, o governo, todo mundo lia aquela merda e acreditava que o Fidel não era um cara malvadão, era um cara gente boníssima. E naquele momento ele precisava de ajuda. E a galera ajudava, o povo americano ajudava, fazia doação, o governo ajudava, treinamento, todo mundo dando apoio e do outro lado minando o Batista. A gente vê a história da Revolução, parece que o Fidel fez a porra toda sozinha, uma puta de uma mentira do caralho. Então, cada vez mais o tema da Revolução na ilha, assim como o nome do tal do Fidel, inundava a imprensa americana. Ao mesmo tempo, na coluna do lado, a lista dos crimes do Batista. E nesse jogo de informação e conquista dos corações, você conseguiu fazer com que o povo americano amasse o Fidel. E ele, quietinho, 5 de julho de 59, o jornalista disse que, olha só o que o jornalista disse do New York Times, não há vermelhos no gabinete, nenhum em altos cargos no governo ou no exército, no sentido de controlar as políticas governamentais. O único poder que vale a pena considerar em Cuba está na mão do premier Castro. Ele que é o anticomunista. Hoje, sabe-se que durante esse período, as forças de Fidel, que somavam cerca de 300 homens, enquanto que as forças do Fulgêncio Batista eram 37 mil homens. Como as movimentações de tropas ali eram sempre alertadas pelos escopeteiros, os pingardeiros lá, os espingardas, toda a reação do Batista contra os barbudinhos ali em Serra Maestra, cara, tudo sempre dava errado. Tudo sempre dava errado. E somando isso tudo, embargo, o problema das informações, o povo se revoltando, esses vários outros movimentos, o governo cubano, com o embargo, começou a ficar carente de manutenção. Já não conseguia mais os aviões voar, já não conseguia mais os blindados andar, e virou só uma força policial, E nesse momento foi deflagrada ali uma operação chamada Verano, 12 mil soldados do Batista, metade era recruta, resolveram tomar as montanhas de Serra Maestra. Esse exército foi progredindo lentamente na floresta, totalmente esparçado, e o combate ficou restrito a escaramuças. Isso é uma estupidez, Se vai todo mundo junto, você sai atropelando todas as resistências e chega lá no local. Você espalha todo mundo, ficou todo mundo em guerra de escaramuça ali em volta da Serra Maestra e não conseguia porra nenhuma, Foi muito lento, muito demorado e ficou tudo restrito ali na borda. E é coisa que a tropa do Fidel já estava até acostumada. Já não participava dos combates. Eram os outros que estavam morrendo. Eles ficavam nem aí, estavam lá de boa, engordando lá em cima. Então, teve uma batalha ali chamada La Plata, no meio ali do ano de 58, que as forças do Batista acabaram derrotadas, mesmo dispondo de um batalhão com 500 homens,
Desses 500 homens, metade foi capturado pelos guerrilheiros. E os guerrilheiros perderam só 3 homens. Olha como é que estava zoneado. Você vai mandar recruta numa posição defensiva. Já falei várias vezes aqui, você precisa pelo menos o triplo equivalência de treinamento, de arma. Então, nada dava certo quando eles tentavam ali se armar extra, porque os comandantes do Batista eram puta ruim pra caralho, os caras muito fracos. Então até que surgiu um mais espertinho, um general cubano lá, que planejou atrair os guerrilheiros para fora de lá, para que eles pudessem cercar os caras e pegar os caras. E os guerrilheiros do Fidel, que eram as topeiras também, caíram na armadilha, foram cercados, 300 homens deles ficaram imobilizados, né? E Fidel mandou um emissário com a bandeira branca, né? Cessar-fogo. Era agosto de 58, né? E o pessoal falou, puta, é o fim da guerrilha. Se tiver uma rendição, acabou a guerrilha, vai ser todo mundo executado. Nesse meio termo ali de conversa entre eles sobre o que fazer, esse período de paz ali durou 7 dias, tá? Muitas conversas, negociações ali dos dois lados. Enquanto isso acontecia, um a um, os guerrilheiros iam escapando do cerco e voltando para a Serra Maestra. Enquanto eles estavam lá negociando, tomando champanhe, vendo o que vai fazer, assinando os acordos, acabou a guerrilha. Para o governo de Batista, acabou a guerrilha. Para os guerrilheiros, estava ganhando tempo para ir escapando um por um, escapando. Foi uma baita de uma derrota moral. E em meio a todos esses combates, aconteceu uma eleição nacional, em novembro de 58. Metade do eleitorado apareceu para votar e, afinal, o tal de Andrés Rivera Agüero se tornou o presidente, com cerca de 70% dos votos. Claro que ele não assumiu o cargo naquela que seria a última eleição direta em Cuba, mas com tantas vitórias, cedo ou tarde, os guerrilheiros teriam que sair de Serra Maestra e avançar pela ilha, pelas ruas, né? Porque lá do topo da montanha eles não iam conseguir porra nenhuma, né? Então, o objetivo não era tomar Serra Maestra, mas derrubar o governo do Batista. Então, os guerrilheiros, qual a função sua? Ah, vamos ficar aqui em Serra Maestra, o morro é nosso. Tá, mas e aí? Qual o resultado prático disso? Nenhum. Vocês têm que derrubar lá embaixo o governo do Batista. Uma hora eles caíram em si e falaram, puta, não tem jeito, se ficar aqui não vai resolver porra nenhuma mesmo. A gente tem que se organizar melhor, né? E descer, tem que sair daqui, senão não vai mudar nada. Então o Fidel ordenou que os guerrilheiros partissem. Não era, ele nunca ia. Vá, guerreiros! Vá lá, guerrilheiros! Então Castro ordenou que os caras partissem para uma ofensiva contra o exército do Batista, estava bem debilitado. Várias frentes foram abertas. 3 colunas foram enviadas contra Santa Clara. Che Guevara ia comandar uma coluna, o Jaime Vega outra, e o Camilo Cienfuegos ia coordenar uma outra coluna. E, naturalmente, como todos os outros ataques deles, a coisa não deu tão certo. A coluna do Vega foi avistada sem que eles percebessem, eles sofreram uma emboscada. Foi rapidamente montada um elemento surpresa ali que a coluna acabou sendo completamente destruída. O Che Guevara conduziu a coluna dele para assumir uma posição mais defensiva ali no entorno de Santa Clara. Claro, você acha que o Che Guevara vai fazer uma posição ofensiva? Aquele era um cagão de merda. Tem um relato do cara que estava num combate num rio e o tiro comendo do barco para a margem. Quando ele olhou assim, cara, o Che Guevara estava deitado no fundo do barco, esperando o tiroteio acabar, mano. E ninguém levando fogo. É um cagão de merda. Então, aí a coluna do Camilo Cienfuegos, que saiu ali do acampamento de Serra Maestra com 60 homens da coluna dele, recebeu pelo caminho uma porrada de adesão, né? Quando ele chegou no objetivo, ele saiu com 60 pessoas, chegou com 500, né? Atacaram a guarnição do exército ali na Yaguajai, e isso era dezembro de 58. No quartel tinham 250 homens que estavam sob o comando de um capitão cubano.
de ascendência chinesa, né? Alfredo Abon Lee, e a guarnição avisou ao comando central que estava sendo atacada e decidiu ficar resistindo enquanto o reforço não chegava. E os guerrilheiros dispararam ali diversas ondas de ataques das mais diversas maneiras, mas o chinês, filha da puta, lá com os soldados dele, o cara era unha encravada, mano. Ficou lá mantendo a defesa. No 7º dia de ataque, o tal do Cienfuegos estava irritado pra caralho, porque ele não sabia mais o que fazer contra a porra do chinês, né? Ele falou, cara, porra, a gente não consegue mais, mano. Os caras estão lá com um número pequeno, a gente não consegue. Aquilo que eu falei da posição defensiva. E os caras lutavam como ninguém e não aceitavam se render. Mas já tinha 7 dias, a qualquer momento podia chegar reforço e aquela porra ia cair como caiu todas as outras tentativas de invasão, né? Aí os guerrilheiros resolveram soldar placa de metal num trator, instalaram o lança-chama bem caralho, o blindado da Shopee e arremessaram ele contra o quartel sem sucesso de novo. E o reforço não chegava. 4 dias depois, os guerrilheiros perceberam que o quartel não estava respondendo mais os tiros. 11 dias de cerco. E o governo do Batista não mandou reforço. E o pessoal lá de fora falou assim, vocês perceberam que eles pararam de atirar? Pararam de atirar. Setores que antes eles passavam correndo e o tiro comia na bunda dos caras, agora eles passavam sem levar tiro. O que está acontecendo? O quartel ficou sem munição. Começou uma breve negociação e o chinês lá teve que acabar de se render, de entregar as armas. A notícia se espalhou no dia seguinte. Um novo grupo de guerrilheiros chegou no local, comandado pelo americano Morgan, né? Juntou as colunas ali dos Cienfuegos, o que sobrou, com o Che Guevara apareceu o Che Guevara, mano, apareceu do nada. Só depois do acordo é que aparece o Che Guevara lá, mano. Até que pariu. Aí a ação conjunta desses grupos, né, acabou tomando a cidade inteira. A cidade foi tomada. Enquanto isso, as forças do Fidel conseguiram repetir esses feitos lá na cidade de Giza, na cidade de Mafo, Contramestre e Central Oriente. Era o último dia do ano de 58 e a notícia correu o país que eles tinham tomado várias cidades. O Fulgêncio soube do avanço dos guerrilheiros, pensou, quer saber de uma coisa? Eu vou picar a mula desta merda. Ele pegou um avião para a República Dominicana, chegou lá em 1º de janeiro de 59. Um general cubano, o Eulógio Cantillo, percebendo que o abandono do presidente, o abandono do governo, esse general ocupou o Palácio Presidencial de Havana e nomeou um juiz da Suprema Corte, o Carlos Piedra. Tu vai ser o novo presidente. E começou a disparar nomeações para tudo quanto é lado, tá? Novos membros do governo, tá? Como se o governo do Batista ainda existisse. Só que a informação da fuga do Batista também correu o país e isso fez com que as negociações com outras cidades que estavam ali sofrendo o calor dos revolucionários acontecesse com mais facilidade, já não precisava mais ter guerra, ter tiro. O Fidel queria assumir Santiago de Cuba e o acordo foi feito com o comandante local, né? O Che e o tal dos Cienfuegos entraram caminhando, né, com seus guerrilheiros na capital, Havana. Não teve oposição, embora as forças fossem muito maiores, as do Batista, né, não teve oposição. Fidel chegou no dia 8 de janeiro e escolheu o Manuel Urrutia como presidente. E o cara já ficou lá enquanto o Fidel, com a turminha dele, terminava a revolução. A vitória consolidada, muito mais por incompetência completa do Batista e os seus militares, tá? E a promessa agora é que Cuba teria paz, justiça e democracia. Só que não. Raul Castro iniciou imediatamente execuções em massa de militares e civis.
começou a verdadeira face do terror cubano. E assim, a gente termina aqui, para não se alongar muito, a nossa primeira efeméride sobre a data de hoje. Nós estamos aí vivendo e respirando o 26 de julho, e lembrando que em 1953 foi o primeiro movimento revolucionário lá, invadindo o quartel de Moncada. Por isso que você tem um movimento que é muito famoso lá em Cuba, o M26-7, né, que é o movimento 26 de julho, marcando ali o início da Revolução Cubana, que, depois desse relato aqui para vocês perceberam que não foi o mérito do Fidel, como a gente escuta falar, tanta gente envolvida, quanta merda foi feita pelo Batista, muito apoio americano, arma americana, estavam sendo enganados, a imprensa mentindo pra caralho, a humanidade fazendo as mesmas merdas de sempre. Beleza? Obrigado aí pela presença de todo mundo. Essa semana o palhaço só consegue ser ajudado pelo Pix bilheteriadocirco@gmail.com. Então, se você puder contribuir, o palhaço está sem monetização até segunda-feira. Tomei um gancho no YouTube porque eu fui falar da ivermectina para vocês e me fudi. Peraí. Me fudi de verde e amarelo. Beleza? Deixa eu fechar aqui as coisinhas. E o REC lembra com muita propriedade aí que, sem perder a ternura jamais, Che Guevara sempre chegava depois do tiroteio. Eita que pariu. É o guarda de trânsito depois do acidente. Revolucionário. Criou um esquadrão em Cuba chamado Esquadrão da Escória para perseguir, prender e executar homossexuais. E você vê aí, né, líderes homossexuais brasileiros com a boina do Che Guevara, não mostrando que ele é revolucionário, mostrando que ele é uma besta quadrada, tem um cérebro de um tatu-bola e não sabe porra nenhuma do que ele tá falando. Eita, meu Deus do céu. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.